Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 24, nós vamos ler apenas dois versículos, o 24 e o 25. É muito regular na história da nossa igreja que nós não temos nenhuma palestra, nenhuma conferência, nenhuma pregação que não seja baseada, alicerçada no texto das Escrituras, tanto do Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, como do Novo Testamento, que é o Testamento cristão. E hoje não poderia ser diferente, nós vamos meditar os versículos 24 e 25 de Mateus, capítulo 16. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. O texto que li para vocês de Mateus, principalmente o versículo 25, tem uma condição, uma constatação e três conselhos. Vou repetir. Tem uma condição, tem uma constatação e tem três conselhos. Versículo de número 24. Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir comigo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. A condição é se você quer. Se alguém quiser vir após mim, a constatação é que todos têm uma cruz. Tome a sua cruz. Você tem uma cruz, eu tenho uma cruz. Jesus teve a cruz dele. É uma constatação. E são três conselhos. Negue-se a si mesmo. Tome a cruz que é sua, e siga-me. Três conselhos. Negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Por que é que esse versículo é demasiadamente importante? Porque óbvio que existe um contrapé entre a chamada religião cristã e o caminho de Jesus. Aliás, existe um contrapé entre a vida do Espírito de Deus em nós e a religião cristã. Em outras palavras, nem tudo aquilo que se prega é o que se vive. Nem tudo aquilo que se alardeia em nome de Jesus é o que se experimenta de verdade. Existe sim uma brecha e, em alguns casos, um abismo entre o discurso e a vida. Porque a gente fala de vida abundante, mas vamos combinar.
Para muitos que se dizem cristãos, essa vida abundante não existe. A gente fala de vitória sobre o pecado, mas tenhamos coragem de reconhecer aqui entre nós que nos escondidos, na privacidade, no secreto, muitos são escravos de vícios, de ganâncias. Muitos que vão à igreja católica, apostólica, romana, evangélica, pentecostal, muitos que vêm a Betesda, têm explosões de raiva dentro de casa, de ira, de violência doméstica. Então há obviamente, uma brecha, e em alguns casos um abismo, que separa aquilo que muitas vezes se alardeia como sendo o cristianismo autêntico e a vida real que as pessoas vivem. O certo é que todos nós queremos vida. A questão não é se você quer ou não a vida de Deus, que eu acredito que todos querem. É como se eu perguntasse se você quer ser feliz. É uma pergunta quase, é tão óbvia que é uma pergunta redundante. Você quer ser feliz? Claro que todo mundo quer ser feliz. E Pascal dizia, o pensador francês, Pascal dizia que até o suicida é uma pessoa em busca da felicidade. A questão não é se você quer ou não quer. A questão não é se você deseja ou não. A questão é como. Como? Porque muitos de nós queremos o fim, que é a felicidade, que é a vida abundante. Mas nós não queremos a estrada que leva a esse fim. Nós queremos alcançar o objetivo da vida, que é ser feliz. A questão é que os meios que a gente usa para sermos felizes são muitas vezes meios questionáveis. E às vezes nós agimos como o bêbado, que serpenteia entre dois caminhos e não sabe para onde quer ir. Nós queremos e não queremos. Porque a gente diz que quer, mas quando vai aplicar esse querer no dia a dia, a gente não consegue. E aí Jesus, que era um mestre no ensino, obviamente ele está conversando depois que Pedro, numa explosão de coragem, disse que daria a vida por Jesus e que deitaria no chão para Jesus ser poupado da cruz. Jesus disse: olha, deixa eu dizer, que claro que você, Pedro, quer ser corajoso, claro que você quer viver uma vida cristã íntegra, mas é possível que você se perca nos meios, no como. E aí ele faz então uma condição. Primeiro ele estabelece a condição. E a condição é se você quer. Porque muito se propaga sobre o poder de Deus. Mas pouco se diz que o poder de Deus é inoperante se você não quer. Eu vou repetir, o poder de Deus é inoperante se você não quer. Porque todo mundo quer o céu. Seria de novo uma pergunta redundante.
Você quer ir para o céu? Claro. Mas poucos querem a estrada que leva para o céu. A questão não é se você quer ir para o céu. A questão é qual é a estrada que você quer trilhar na sua história de vida. Isso é que é importante. E aí Jesus diz assim, o que é que você quer? Se você quiser, se quiser, o problema então, a gente sabe, não é saber. O problema para nós é o querer. E aí, como Jesus quer nos ajudar, a primeira coisa que ele estabelece é a condição. Se você quiser. O que é que você quer? É razão e livre-arbítrio. Agora, a razão e o livre-arbítrio nem sempre se combinam dentro da gente. Porque às vezes eu sei, mas o meu querer é mais forte do que o eu sei. Por exemplo, eu sei que comida gordurosa faz mal. Entope a horta. Eu vou infartar, eu sei. Mas eu vejo uma farofa com um torresmozinho, e eu que sou cearense, eu não consigo. Eu sei, mas o meu querer é mais forte do que o que eu sei. Eu sei que sou pré-diabético. Mas quando eu vejo um bolo de chocolate ou um merengue de abacaxi, eu digo, mas eu não... Dane-se a diabetes. Então, quando Jesus diz, se você quer, se quiser, vir após mim, me acompanhar, porque ele sabe que há em nós essa força volitiva de dizer não. Ninguém é obrigado. E então nessa divisão que nós estamos dentro da gente, muitas vezes a gente quer o céu e nós aquecemos o nosso próprio inferno. A gente quer o céu, mas nós estamos botando fogo no nosso próprio inferno. Porque o nosso querer vai contrário àquilo que a gente sabe, que a gente entende, que a gente compreende. Então a pergunta fundamental é, você quer? Mas ele faz, antes de dar os 3 conselhos, além dele estabelecer a condição, se quiser, ele faz uma constatação. E a constatação é que você tem uma cruz. Tome a sua cruz. O tome, eu vou já falar que é um conselho, mas ele tome a sua cruz, ele está estabelecendo que você tem uma cruz, a sua. Ele não diz, tome a minha cruz. Jesus não diz, tome a minha cruz. Ele não diz, tome a cruz do Ricardo. Porque eu preciso reconhecer que eu tenho uma cruz. Que ela é minha. Não é mais de ninguém. A cruz é minha, porque a cruz que ele está falando aqui é o reconhecer que a minha história é minha, não é de mais ninguém. É minha. Porque a história que eu tenho que viver, ninguém pode viver por mim. A minha mãe não pode viver a história minha. Meu pai não pode viver a minha história. Você não pode viver a história dos seus filhos. Você não pode viver a história da sua mulher. Você não pode viver a história de ninguém. Você tem que viver a sua história. Reconheça que você tem
uma história, e Jesus tinha a cruz dele. E essa história, e é por isso que se chama cruz, ela não é um passeio de um guru. Você não está entrando, a vida não é um passeio. A vida não é um passeio, para ninguém é. A vida não é um transe psicodélico. Não é um chá que você toma num culto. A vida não é um arrebatamento pentecostal. A vida é uma caminhada dura. E se você não reconhecer a dureza que é a caminhada da vida, a cruz fica mais pesada. Porque se eu nego para mim mesmo, o tempo inteiro, que eu tenho uma cruz para carregar, que é a minha cruz, se eu nego isso, ela vai ficar cada vez mais pesada para mim. Minha cruz significa que eu não sou eleito, nem especial. Eu não sou eleito, eu não sou especial. Em outras palavras, eu não posso me ver diferente do meu irmão e da minha irmã. Em nada. E se houver alguma vantagem minha sobre alguém, e há, é minha responsabilidade dividir, compartilhar. Então, a cruz não é... Minha mãe era muito dramática. Minha mãe era uma cearense cheia de drama. Minha mãe era cheia de drama. Meu pai dizia assim para minha mãe: eu ainda vou comprar uma casa bem longe, que é para você gritar o tempo que você quiser, sozinha, e ninguém perturbar os vizinhos. Porque minha mãe gostava das coisas assim. Aí ela falava alto. E minha mãe tinha uma frase que ela dizia assim: meu Deus, dá-me coragem de viver, já que de morrer não tenho. E aí ela dizia: me ajuda, meu Deus, a carregar essa minha cruz. Não, cruz não é uma sina. Cruz não é um destino trágico que você tem. É partilhar da história da humanidade com os seus elementos. Porque veja, ninguém tem o que você tem dentro. Ninguém é igual a você. Nenhum irmão gêmeo. E nem se a ciência conseguisse clonar você, o seu clone seria igual a você. Porque cada pessoa reage aos traumas, às alegrias, aos complexos, às dores, às feridas. Cada um reage de uma maneira diferente. Então Jesus diz assim: você tem uma cruz e você precisa aceitar essa realidade. Você precisa viver essa realidade. Você tem que encarar a vida. Você não pode negar. Você não pode viver em negação. Você não pode se alienar. Porque quanto mais alienado e quanto mais em negação você viver, mais pesada vai ser essa cruz. Então a questão é, primeiro, ele começa o versículo, capítulo 16, versículo de número 24, primeiro, estabelecendo que é uma condição, se você quiser. Segundo, ele estabelece um fato. Você tem uma cruz. E aí ele passa a dar 3 conselhos. O primeiro conselho é: negue-se a si mesmo. Você quer a vida de Deus em você? Você quer Jesus em você? Você quer, se você quiser, não é obrigado. É se quiser. Está apelando para o seu livre-arbítrio. Se você quiser. Esse caminho. Você tem que constatar que tem uma cruz para levar. E eu te dou um conselho. Negue-se a si mesmo. Porque esse negue-se a si mesmo não consiste em eu deixar uma coisinha ou outra para trás. É deixar de ser o que sempre fui e almejar
ser o que nunca eu conseguiria se não fosse pela graça de Deus. Eu deixo de ser um homem danoso e entro no caminho, porque eu nego, negue-se a si mesmo, no caminho do homem improvável que Deus quer construir em mim. Improvável. Porque a vida cristã, se é que você quer entrar nesse caminho, é um eu em construção. É uma nova criação que está sendo desenvolvida por Deus. É uma pessoa que está sendo moldada como um oleiro, pega uma massa de barro e começa a moldar um vaso novo. Então, é um negue-se a si mesmo. As ordens franciscanas, as ordens de São Francisco de Assis, que foi uma das ordens mais antigas da Igreja Católica, ainda do século XII, XIII, eles diziam que o caminho de Jesus, ele passa primeiro pela aniquilação. Segundo, passa pela conformidade. Terceiro, passa pela transformação. Quarto, passa pela identidade. E por último, passa pela deificação. Eu vou explicar. Aniquilação é mortificar uma natureza carnal, danosa que há em mim. Há uma natureza em mim que conspira contra mim mesmo. Eu tenho que mortificar isso. É aquela célebre parábola do escorpião, que o sapo queria atravessar o rio. Todo mundo já ouviu. O sapo queria atravessar o rio, pediu uma carona para o escorpião. O escorpião falou: você está ficando louco? Está ficando louco? O sapo disse para o escorpião: se eu te atravessar o rio, você me pica e eu morro. O escorpião disse: louco é você. Eu estou querendo atravessar o rio. Se eu te picar, a gente morre afogado. O sapo disse: é mesmo. Sobe nas minhas costas. O escorpião subiu nas costas dele. Ele começou a atravessar o rio. Quando estava na metade do rio, o escorpião ferrou o sapo e os dois começaram a se afogar. E o sapo disse: por que você fez isso? Você me ferrou, eu vou morrer e você também vai morrer. Por que você fez isso? E o escorpião olhou para ele e disse: você se esqueceu que essa é a minha natureza. Essa é a minha natureza. Você quer o caminho de Jesus, você tem que mortificar essa natureza. Que Paulo chama, que produz as obras da carne. Gritaria, ódio, sentimento de vingança, glutonaria, bacanais. Paulo diz injustiça, essas obras da carne. Eu tenho que mortificar isso. Nas ordens de São Francisco de Assis, isso era líquido e certo. Se você quiser fazer parte da nossa ordem, tem que mortificar. Ganância, soberba, vaidade, tem que mortificar. Segundo, tem que haver uma conformidade. O que é que significa isso? Você tem que se conformar aos ensinos de Jesus. Você tem que aprender o que significa viver de acordo com a vontade de Jesus. Olha que eu estou no primeiro conselho de Jesus: negue-se a si mesmo. Porque isso implica em negar a si mesmo. Você precisa de transformação. O que é transformação? Transformação é dar espaço para que o Espírito Santo de Deus ocupe todo o espaço da minha vida. Porque eu não dou espaço para Deus, porque minha mente está tomada pelas coisas que são terrenas, pelas coisas que são mundanas, pelas coisas que são carnais. E eu preciso de identificação. O que é identificar-se?
é olhar para Jesus. É deixar minha vida emular, replicar. É deixar minha vida transparecer a vida de Jesus nesse mundo. E deificação é praticar os atos de Deus aqui na terra. Quanto mais os atos de Deus nós praticarmos na terra, mais nós seremos divinizados. Divinizar-se no cristianismo não é se tornar um guru lá no céu que fica falando mantra. Divinizado é o homem e a mulher que consegue viver o amor de Deus entre os homens. Negue-se a si mesmo. Muitos anos, lá em Fortaleza, eu fui evangelizar e conversar com um homem que estava muito atribulado, mas ele era riquíssimo, riquíssimo. E aí, conversando com ele, e conversando, chegou um determinado ponto da nossa conversa, ele olhou para mim e disse assim, claro, fazendo uma ironia e uma zombaria comigo, que ele, na verdade, estava me escarnecendo. Ele olhou para mim e disse assim, pastor, me diga uma coisa, quanto é que vai custar para eu ser crente? Aí eu olhei para ele e disse, quanto é que vai lhe custar? Tudo. Tudo. Se quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, venha e siga-me. E é interessante que Jesus não disse a ninguém no Novo Testamento, a não ser uma só pessoa, que ele devia vender tudo o que ele tinha, dar aos pobres e depois segui-lo. Só uma pessoa Jesus disse isso. E você sabe por que Jesus disse isso para uma pessoa só? Porque ele amava o dinheiro. E é um princípio bíblico de que onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. E o grande problema do cristianismo hoje é que nós dizemos que somos de Deus, mas nós não queremos negar a nós mesmos. É como eu alugasse a minha casa e tivesse um quartinho de despejo e eu dissesse para o cara que vai alugar a minha casa e dizer, ó, esse quarto aqui você não pode entrar. Por quê? Porque é o meu quarto e você não pode entrar nele. A pessoa vai dizer, não, eu alugo a casa toda, ou eu não quero. Mas aí vem o segundo conselho. E o segundo conselho é, tome a sua cruz. Quer dizer, não só constate que você tem uma cruz, mas carregue-a. Porque assumir o caminho de Jesus parece difícil. Mas a cruz que Jesus está nos propondo é mais leve quando nós a enfrentamos com coragem. Vá até o fim. Deus requer de nós que a gente tenha apenas coragem de ir até o fim. Thomas à Kempis foi um místico medieval, escritor de altíssima qualidade. Ele escreveu A Imitação de Cristo. E ele tem uma frase no livro dele, A Imitação de Cristo, que eu já li. A frase diz assim, carrega a tua cruz, que no fim ela te carregará. Carrega a tua cruz, que no fim ela te carregará. E eu tenho que perguntar a mim o tempo inteiro, se eu estou disposto mesmo a carregar a cruz. E se eu quero assumir o compromisso de Jesus, eu tenho que carregar a minha cruz como Jesus carregou a dele. E significa que eu tenho que fazer uma pergunta a mim mesmo. Quais são os meus interesses em tudo aquilo que eu faço? Tudo o que eu faço. Porque Deus não vê apenas o que eu faço. Deus está mais interessado no porquê que eu faço. Carrega a tua cruz. Carregue a tua cruz, como Jesus carregou a dele. E uma das riquezas de Jesus é que
As pessoas que olharam para Jesus viram que ele não apenas fazia o que ele fazia, mas as intenções com as quais ele fazia eram puras. Quais as suas intenções? Por que você faz? E é muito interessante que depois Paulo diz assim: eu já estou crucificado com Cristo. Eu já estou crucificado com Cristo. E não sou eu quem vivo mais. Agora é Cristo que vive em mim. Porque a minha vida foi crucificada. Quer dizer, eu assumi a cruz. E aí a pergunta inicial que eu fiz aqui foi: você quer o quê? Porque nós queremos Deus, nós queremos o céu, nós queremos a felicidade, nós queremos a vida abundante do cristianismo. Mas nós geralmente não queremos aquilo que Jesus propõe como vida cristã. E é muito interessante que essa fala de Jesus foi logo depois que Pedro foi repreendido. E Jesus disse: arreda de mim, que você não entende das coisas de Deus. E é muito interessante porque os apóstolos assumiram a cruz de Jesus. Todos eles. Tiago e João, os chamados filhos de Boanerges, foram mortos a pedradas em Jerusalém. Isso não está na Bíblia. Isso é o que conta a tradição católica, a história universal. Os escritos mais antigos do livro dos mártires cristãos. Tiago e João, os filhos de Boanerges, morreram a pedradas em Jerusalém. Mateus, o coletor de impostos, foi morto por uma estocada de espada na Etiópia. Filipe foi enforcado na Frígia. Bartolomeu foi esfolado vivo na Armênia. André foi crucificado na Ásia Menor, onde hoje fica a Turquia. Tomé, o que duvidou, foi morto a flechadas na Índia. O mesmo aconteceu com Tadeu. Simão, o Zelote e Pedro morreram crucificados em Roma. E Pedro pediu aos seus executores que ele não morresse como Jesus. E eles inverteram a cruz e ele morreu de cabeça para baixo, crucificado em Roma. Então, primeiro conselho, negue-se a si mesmo. Segundo conselho, tome sua cruz, carregue-a com a mesma grandeza com que eu carreguei a minha. E o último conselho, siga-me. Siga-me. É interessante porque esse verbo, siga-me, ele é muito lotado de conteúdo, siga-me. Porque quem segue, vai atrás. Se você segue, você está indo atrás, correto? Quem acompanha, vai do lado. Eu posso ter a companhia de Jesus, eu tenho a companhia de Jesus e posso ter a companhia de Jesus nos sofrimentos da vida, na minha necessidade de amizade, de consolação, de perdão. Eu tenho uma amizade de Jesus. Mas quando chega na grandeza, quando chega na nobreza, quando chega na beleza de Jesus, eu ando atrás. Eu sigo, eu não vou ao lado dele, eu vou atrás. E eu já falei aqui na Bethesda que uma pessoa perguntou para mim: pastor, você vive tudo que você prega? Você vive tudo que prega? Qual foi a minha resposta? Claro que não. Porque o que eu prego é sempre mais excelente do que eu. A mensagem que eu prego é maior do que eu. Eu ando atrás, eu sigo. Aliás, o primeiro que precisa ouvir o que está sendo dito hoje à noite aqui sou eu mesmo.
siga-me significa o quê? Que eu reconheço que Ele é mais excelente do que eu, e eu estou atrás, eu estou seguindo os passos. E quando eu sigo atrás, o que se requer da minha fé é que eu seja obediente, que eu obedeça. Porque se Ele disser, vamos por aqui, eu tenho que ir por aqui, porque eu estou seguindo os passos, eu não estou indo do lado, eu não sou conselheiro de Deus. Eu não sou conselheiro de Deus. Paulo diz isso em Romanos. Quem é que aconselha Deus? Quem é que se acha com a petulância de dizer a Deus, faça isso, faça aquilo? Não, eu sigo, eu vou atrás. Eu sou servo, eu sou discípulo. Porque a fé cristã não é um enigma a ser desvelado, não é uma teoria a ser explicada, ou uma doutrina a ser decorada. A fé cristã é um caminho que a gente trilha seguindo os passos de Jesus. Então eu tenho 1000 restrições para pessoas que se dizem cristãos, mas fazem o que querem. Eu sou o dono. Eu não quero ser o dono. Senhor, Tu me destes o privilégio de Te chamar de meu amigo, mas eu me reservo a Te chamar de Senhor. É assim que eu vivo com Deus. Eu sei, Senhor, que tu me honras como um amigo, mas, por favor, eu quero Te chamar de Senhor, porque minha vida depende de Ti, porque eu não me sinto Teu conselheiro. Eu caminho olhando para Ti, seguindo os Teus passos, e dizendo a mim o tempo inteiro, minha alma, não se desvie pelo caminho mais fácil, porque o caminho mais fácil é o mais atraente, mas não é o melhor. E eu já brinquei aqui na Bethesda dizendo assim, o diabo não tem problema nenhum de nos dar coisas boas, desde que ele nos roube das melhores. O caminho mais fácil é seguramente muito atrativo, mas não temos nenhuma garantia de que ele é o melhor. Agora, se eu andar nas pegadas e nos passos de Jesus, eu sei que esse caminho é o mais excelente, porque nunca houve ninguém como Ele. E eu olho para Ele, o autor e consumador da minha fé, e digo até o fim, eu quero seguir os Teus passos. Eu quero andar segundo a Tua vontade. Fique em pé, eu quero orar com você hoje de manhã, hoje à noite.